Quanto tempo você demoraria para dobrar o seu capital investido, tanto em renda fixa quanto em ações? Vou te mostrar se é realmente possível você multiplicar o seu dinheiro, tanto investindo em renda fixa quanto em renda variável. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de ativar o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos, porque aqui eu falo de finanças e investimentos. E também deixa o like para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas verem também. Primeiramente, nós não temos uma garantia de retorno quando se fala em investir em ações. Fazemos uma estimativa para ter uma noção de quanto tempo o nosso dinheiro seria dobrado. Mas eu quero te trazer nesse vídeo para você levar outros pontos em consideração para não interpretar isso de forma equivocada. E isso, consequentemente, atrapalhar o planejamento dos seus investimentos. Então, vamos começar primeiro pela renda fixa. Abrindo aqui o site do Tesouro Direto, vocês podem ver que teve várias modificações, era totalmente diferente aqui. E quando a gente vai em produtos e rendimento dos títulos, temos essa lista de investimentos disponíveis para que os investidores possam aplicar o seu dinheiro. O título mais fácil para a gente fazer esse cálculo, para entender quanto tempo o seu dinheiro seria dobrado, é o Tesouro Pré-fixado 2032. Porque aqui nós já sabemos qual a rentabilidade que a gente vai ter no final do prazo. Quem investe no Tesouro Pré-fixado 2032 vai ter essa rentabilidade anual de 13,74%, contando que você leve o seu dinheiro até 2032. Então vamos fazer um simples cálculo. Se você investe R$100 nesse Tesouro Pré-fixado 2032, você vai ter uma taxa anual de 13,74% de rentabilidade. Vou abrir aqui a planilha e se pegarmos 13,74% e descontarmos o imposto de renda, se você deixar o seu dinheiro investido até 2032, você terá uma retenção na fonte de 15% do imposto de renda no seu ganho de capital. Aqui o investidor aplicou R$100 no primeiro ano e ele teve uma rentabilidade de 11,68%. O rendimento líquido foi de R$ 11,68. Como estamos falando de juros compostos, o investidor não vai resgatar esse investimento, ele vai render juros em cima desses juros. No segundo ano, o investidor vai ter um ganho de capital de R$ 111,68 com rentabilidade de 11,68%. Então, o rendimento do segundo ano será de R$ 13,12. E tudo vai acontecer até o vencimento de 2032. Então, considerando a rentabilidade, você duraria 7 anos para aquele investimento de R$ 100 se tornasse R$ 194. Nos títulos pré-fixados, nós já conhecemos a nossa rentabilidade, então é muito fácil o investidor simular quanto tempo o capital dele dobraria com essa taxa, levaria 7 anos. Agora, quando a gente fala do Tesouro Selic, nem eu nem você sabemos a trajetória da taxa de juros. Se ela vai aumentar, se ela vai diminuir, hoje ela está a 15%, mas a tendência é que vai diminuindo ao longo dos anos, principalmente a partir do ano que vem. Então, seu rendimento está sempre oscilando e isso é válido também para o Tesouro IPCA. Porque essa taxa indexada ao IPCA, ninguém sabe qual vai ser o retorno. A inflação pode estar 5%, 10%, então é muito mais difícil a gente fazer esse tipo de cálculo. Por isso que quando a gente vai para ações, esse cálculo é ainda mais difícil, mas tem uma forma simples da gente saber, ter uma noção de quanto tempo o nosso dinheiro iria dobrar em ações também. Eu abri aqui o site do Investidor 10 e uma ação do Banco do Brasil para mostrar para vocês. Analisando aqui os indicadores do preço sobre o lucro, o que isso significa? Nós pegamos o preço da ação que está sendo negociada no mercado por R$ 21,20 e nós dividimos pelo lucro por ação. Se pegarmos todo o lucro que o Banco do Brasil dá e dividimos pela quantidade de ações disponíveis no mercado, se pegarmos todo o lucro que o Banco do Brasil dá e dividimos pela quantidade de ações disponíveis no mercado, nós chegamos ao lucro por ação. Então, se o Banco do Brasil pegasse todo o seu lucro e distribuísse a todos os seus acionistas, cada acionista receberia X reais de lucro por ação que ele tenha na carteira. Então, ao fazermos essa divisão, nós chegaríamos a um resultado e esse resultado indicaria quanto tempo a gente teria para ter o capital aplicado de volta em nossas mãos. Então, se o Banco do Brasil pegasse todo o lucro e ficasse distribuindo aos seus acionistas, o investidor demoraria em torno de 7 anos para ter o seu capital de volta. Então, se o investidor aplicou R$100, ele demoraria 7 anos para ter esses R$100, ou seja, quase os R$200 de volta em mãos. Então, muitos investidores pensam que é garantia de retorno e vai aplicar todo o seu capital no Banco do Brasil para conseguir esse retorno daqui 7 anos. Mas isso é um equívoco, porque o preço sobre lucro é apenas um dos indicadores que a gente deve analisar. Ele nos ajuda a ter algumas percepções se a empresa está barata ou está cara. Em tese, quanto maior o preço sobre o lucro, o mercado está aceitando pagar mais pela empresa e esperar mais tempo para ter supostamente o seu dinheiro de volta.
porque o mercado ele acredita em uma expectativa de crescimento. Se a empresa apresenta ótimos resultados e vem crescendo cada vez mais os seus lucros, o mercado vai partir do princípio que essa empresa está crescendo mais, então eu aceito pagar mais caro por ela. Porque eu posso pagar mais caro hoje, a empresa pode continuar crescendo e o meu resultado pode vir muito antes do esperado. Então, o primeiro equívoco é analisarmos o preço sobre o lucro e achar que isso é garantia de retorno. Uma empresa ela tem oscilações no seu lucro, então dependendo do momento que a empresa estiver, ela pode lucrar mais ou ela pode lucrar menos, e toda essa expectativa de resultado se alterar. Além disso, esse indicador parte do princípio de que a empresa vai distribuir todos os seus lucros aos seus acionistas, e a gente sabe que não é isso que acontece. Vamos dar uma olhada no payout do Banco do Brasil. O payout é o percentual de lucro líquido que a empresa distribui para seus acionistas. Nós vemos que a empresa hoje distribui 69% e os outros 31% o Banco do Brasil reinveste dentro da própria empresa. Então a empresa faz uma análise de que dá mais retorno, distribuir aos seus acionistas ou reinvestir em novos projetos que vai ter um retorno mais interessante. Então, a partir do momento que a empresa reinveste, nós não temos a percepção de qual retorno nós vamos ter. A empresa continua aumentando porque seus projetos estão prosperando. Então, a tendência é que se o lucro aumenta, a distribuição de dividendos também aumenta. Porque o Banco do Brasil distribui 69% do seu lucro, mais um lucro X. Se no ano que vem ele dá um lucro maior, o dividendo que você recebe será maior e, consequentemente, a tendência é que o mercado enxergue isso e pague cada vez mais caro. Por exemplo, é impossível você pagar R$10 para uma empresa que está lucrando 10 milhões de reais e daqui a 10 anos você pagar os mesmos R$10 para uma empresa que está lucrando 100 milhões de reais. Se o resultado multiplicou por 10, o investidor não vai ficar pagando o mesmo preço. Em nenhum momento nós tivemos garantia de retorno, porque a gente está falando de uma empresa de ciclos econômicos e, dependendo do ciclo econômico, essa empresa pode apresentar resultado melhor ou apresentar resultado pior. E aí todos esses indicadores que nós analisamos, ele pode se alterar. Assim como na renda fixa, que pode acontecer as alterações da taxa Selic. Então o indicador é apenas um ponto que você deve levar em consideração ao investir. O preço sobre o lucro, sim, pode ser o termômetro para comparar empresas do mesmo setor. Inclusive, a gente pode fazer isso no próprio site do Investidor 10. Aqui, se a gente clicar em ações e comparador de ações, a gente consegue colocar as ações aqui para poder comparar. Então, eu vou colocar dos bancos Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. E eu vou em comparar. Então, qual dessas empresas tem o preço sobre o lucro menor? No caso aqui, é o Bradesco com 7,53. Ou seja, o investidor demoraria 7 anos para ter o seu dinheiro de volta, se o Banco Bradesco distribuísse todos os seus lucros. Mas essa projeção é no lucro atual do banco. O Banco Bradesco pode vir a lucrar mais. Se esse lucra mais, o retorno tende a ser menor. O Bradesco pode vir a lucrar menos. Então, isso nunca deve ser interpretado como garantia de retorno. Além disso, ele deve comparar outros indicadores, e não só indicadores que sinalizam ali que a empresa está barata. Outro indicador é o P sobre VP. Se for igual a 1, quer dizer que a instituição está sendo negociada de acordo com seu valor patrimonial. No caso, o Bradesco e o Banco do Brasil está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Mas por que esse indicador está sendo descontado? É isso que o investidor precisa saber. Além disso, analisar os indicadores operacionais. Qual o retorno que esse banco dá para os seus acionistas? No caso, é o ROE. Analise o ROE. O ROE é um indicador muito importante, principalmente para bancos. Nesse caso, a gente tem o Banco Itaú com um ROE de 20,54%, enquanto o Banco do Brasil está em 8,71%, devido ao momento que ele está passando. Isso mostra porque o banco está sendo descontado. Percebemos que para a renda fixa é um pouco mais fácil, principalmente quando a gente fala de renda fixa pré-fixada, que a gente já sabe qual a rentabilidade que a gente vai ter no investimento. Então é muito simples olharmos em quanto tempo o dinheiro aplicado dobraria. Eu falo que é um pouco mais simples e não que você vai ter 100% de garantia, até porque tem efeito também da marcação a mercado, da taxa de juros. Eu falo que é um pouco mais simples, mas não que você vai ter 100% de garantia, porque também tem o efeito da marcação a mercado. Quando olhamos para a renda variável, a gente vê que a gente não tem garantia de retorno, e sim uma expectativa de retorno. Então faça uma análise da empresa, como ela ganha dinheiro, qual segmento ela atua, como estão os indicadores, se ela tem uma dívida controlada, se está apresentando bons resultados aos seus acionistas, se seu lucro vem crescendo. É tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Não olhe apenas para a rentabilidade. Se a gente ficar preso em quanto tempo o nosso dinheiro dobraria, ou qual ativo vai trazer a melhor rentabilidade possível, isso pode atrapalhar a sua jornada como investidor. Se o investidor olha apenas para a rentabilidade, muitas vezes ele acaba negligenciando os riscos. Isso acaba gerando uma rentabilidade negativa e fazendo até com que ele perca esse capital. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido tudo aqui. Se você gostou, deixa um like aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!